A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e este é o terceiro vídeo da série Cultura Judaica. Hoje estarei falando sobre o tema Nazareno. Você sabe por que Jesus era chamado de Nazareno? Se ele nasceu em Belém, ele deveria ser chamado de belemita. Mas não é isso que acontece, pois ele é conhecido como Nazareno. E você sabia que para os judeus você também é um nazareno? Vamos entender isto à luz da Bíblia e da cultura judaica. Em primeiro lugar, é preciso entender que nada na Bíblia é sem propósito. Todos os acontecimentos estão interligados e absolutamente tudo tem um porquê. Nada está ali na Bíblia por acaso. Jesus tinha de nascer em Belém para cumprir as profecias que falavam a seu respeito, como Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo das milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra Belém tem um significado muito importante. Ela é composta de duas palavras em hebraico: Beit, que significa casa, e Lehen, que significa pão. Portanto, casa do pão. Na nossa cultura, uma padaria. Talvez, no nosso contexto cultural, não se tenha a dimensão da importância do pão. Mas, no Oriente Médio em geral, o pão sempre representou um alimento sagrado, símbolo de uma boa refeição em família. Para um povo que estava em um lugar deserto, o pão era algo que eles sempre poderiam fazer, independente da situação ou do lugar onde eles estivessem. E até nos dias atuais, para eles, todas as refeições precisam ter pão à mesa. E como aprendemos, nada na Bíblia é por acaso. Como Jesus é o pão da vida, ele deveria nascer em Belém, na casa do pão. No entanto, ele não é conhecido como belamita, e sim como Nazareno, porque deveria cumprir outra profecia. Mas para entender essa profecia, precisaremos falar sobre as oliveiras, que são árvores que produzem azeitona, de onde se faz o azeite, que são parte da cultura de Israel. As oliveiras podem dar fruto por centenas de anos, mas, de repente, ela para de dar fruto e começa a secar, dando a impressão de que está morta. E pode ficar assim por mais de um século. Mas um certo dia aparece um brotinho nela. E esse broto é chamado de rebento, de renovo, porque é um sinal de que aquela árvore que parecia morta voltará a dar fruto por mais alguns séculos. Este rebento, também chamado de renovo em hebraico, se chama Netzer, de onde vem a palavra Netzri, ou seja, Nazaré. Agora, fica fácil entender a profecia de Isaías do capítulo 11, do versículo 1 a 5. Do trono de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes um renovo. Pousará sobre ele o Espírito do Senhor e o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem compreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Jesus é o renovo e por isso ele é chamado de o rebento, o Nazareno. E o mais incrível é que na visão judaica, todos os seguidores de Jesus Cristo são chamados de Nazareno. E até os dias de hoje, os cristãos são chamados em hebraico de Netzri, nazarenos. Eu e você também somos nazarenos. Portanto, não importa a sua situação,
se você está se sentindo desanimado ou infrutífero. Talvez para alguns você esteja até espiritualmente morto. Mas saiba que você é um Nétzere, você é um ramo, você é um renovo. O seu nome é renovo. A Bíblia nos diz que aquele que nasce de novo, ele é igual ao vento. O vento ele sopra onde quer. Ouve-se o ruído, mas não se sabe de onde ele vem ou para onde ele vai. Ele pode estar soprando para o norte e de repente ele vira e começa a soprar para o sul. E a Bíblia diz que assim é aquele que é nascido de novo. E o inimigo muitas das vezes olha para a sua vida, para a minha vida, e diz: aquele ali está morto, não há vida nele. Ele se desanimou, eu consegui destruir a vida dele. Mas de repente o vento do Espírito começa a soprar e esse broto começa a vir à vida e começa a produzir fruto, e muitas das vezes produz muito mais fruto do que produziu em toda a sua vida. Porque aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento. Não há como prever os seus movimentos. Quando alguém olha e pensa que está morto, no dia seguinte ele está vivo. Saiba disso e receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa se você se encontra desanimado, triste, angustiado. Saiba que, ao soprar do Espírito Santo, você renasce, porque você é um rebento, você é um broto, você tem um nome na Bíblia, e a Bíblia diz que este nome é renovo. Receba essa palavra em nome de Jesus.